A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã. Antes de começarmos esta mensagem, eu quero convidar você a aquietar o seu coração por alguns instantes. Independentemente do que aconteceu ontem, independentemente das preocupações que você trouxe para este novo dia, saiba que Deus continua no controle de todas as coisas. Nada escapa aos seus olhos e nenhum detalhe da sua vida passa despercebido diante dele. Muitas vezes acordamos carregando preocupações sobre o futuro. Pensamos nas contas que precisam ser pagas, nos problemas que ainda não foram resolvidos, nas portas que parecem fechadas e nas respostas que ainda não chegaram. Em momentos assim, o inimigo tenta nos convencer de que Deus se esqueceu de nós. Mas a palavra do Senhor nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia declara em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que Deus não está improvisando a sua história. Ele não está tentando descobrir o que fará amanhã. O Senhor já conhece o seu caminho, já vê o seu futuro e já preparou bênçãos que você ainda não consegue enxergar. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, talvez algumas promessas pareçam demoradas demais, mas lembre-se de que os atrasos de Deus não são esquecimentos. Muitas vezes, enquanto esperamos, o Senhor está preparando algo muito maior do que imaginamos. Aquilo que parece demora pode ser apenas o tempo necessário para que tudo aconteça da maneira certa. José foi vendido pelos próprios irmãos, passou pela prisão e enfrentou injustiças. Humanamente falando, sua história parecia um fracasso. Porém, Deus estava trabalhando em cada detalhe. No momento certo, José saiu da prisão para o palácio. O que parecia derrota se transformou em vitória. O que parecia fim se tornou um novo começo. Da mesma forma, Deus continua escrevendo a sua história. Não permita que as circunstâncias atuais definam aquilo que Deus pode fazer. O Senhor é especialista em transformar desertos em caminhos, lágrimas em testemunhos e dificuldades em oportunidades para manifestar sua glória. Nesta manhã, escolha confiar. Mesmo sem entender tudo, continue acreditando que Deus está preparando algo maior para a sua vida. Quando olhamos apenas para aquilo que os nossos olhos conseguem ver, é fácil perder a esperança. As circunstâncias muitas vezes falam mais alto do que a nossa fé. Os problemas parecem gigantes, os desafios parecem impossíveis e o caminho parece longo demais. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar não naquilo que vemos, mas naquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus nos mostra que a fé não depende das circunstâncias favoráveis. A fé verdadeira permanece firme, mesmo quando ainda não existem sinais visíveis de mudança. Abraão recebeu uma promessa extraordinária do Senhor. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, os anos passaram e nada parecia acontecer. Humanamente falando, a promessa era impossível, mas Abraão decidiu confiar naquele que havia feito a promessa. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos que Deus resolva tudo rapidamente e da maneira que imaginamos. Porém, o Senhor trabalha em tempos diferentes dos nossos. Enquanto enxergamos apenas o presente, Deus vê o quadro completo. Enquanto nos preocupamos com o hoje, Ele já está cuidando do amanhã. Talvez você tenha orado por uma oportunidade e ainda não a recebeu. Talvez esteja esperando uma restauração, uma resposta, uma porta aberta ou uma mudança em alguma área da sua vida. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar acreditando. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: não desista agora. Não abandone a caminhada porque ainda não viu o resultado.
Lembre-se de que muitas das maiores obras de Deus começaram em momentos que pareciam impossíveis. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo não tinha mais saída. A muralha de Jericó só caiu depois de dias de obediência. Lázaro só saiu do túmulo quando todos acreditavam que já era tarde demais. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que realiza milagres. Por isso, não permita que a ansiedade roube a sua confiança. Entregue este dia nas mãos do Senhor. Continue caminhando, continue orando e continue acreditando. Mesmo quando você não consegue perceber, Deus está agindo nos bastidores. Cada oração feita com sinceridade está sendo ouvida. Cada lágrima derramada está sendo vista pelo Pai. E no tempo certo, você compreenderá que Deus estava trabalhando em tudo, preparando algo muito maior do que imaginava. Existe algo que todo cristão precisa compreender. Deus não trabalha apenas para nos levar a um destino, mas também para nos transformar durante a caminhada. Muitas vezes pedimos uma bênção ao Senhor, mas esquecemos que antes de receber aquilo que desejamos, precisamos estar preparados para administrar o que Ele vai nos entregar. É por isso que algumas fases da vida parecem tão desafiadoras. Não porque Deus tenha nos abandonado, mas porque Ele está moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a depender mais dEle. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Da mesma forma, muitas vezes Deus permite processos que nos aproximam ainda mais da sua presença. Quando analisamos a vida de Davi, percebemos essa verdade de maneira clara. Antes de sentar-se no trono como rei de Israel, ele enfrentou batalhas, perseguições e momentos de grande dificuldade. Mesmo depois de ter sido ungido por Samuel, Davi precisou esperar pelo tempo de Deus. Durante aquele período, ele aprendeu a confiar no Senhor em meio às adversidades. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses processos neste momento. Talvez existam situações que você não entende e perguntas que ainda não foram respondidas. Mas uma coisa é certa: Deus não desperdiça nenhuma experiência da sua vida. Tudo aquilo que você está enfrentando pode se transformar em aprendizado, amadurecimento e crescimento espiritual. O problema é que muitas pessoas querem abandonar a caminhada justamente quando estão mais próximas da vitória. Elas olham para as dificuldades e concluem que nada está acontecendo. Porém, o Senhor continua trabalhando mesmo quando seus movimentos não são visíveis aos nossos olhos. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa apenas que Ele está preparando algo que ainda não estamos prontos para compreender. Nesta manhã, Deus convida você a renovar a sua confiança. Não baseie sua fé apenas no que está vendo agora. Baseie sua fé no caráter de Deus, nas promessas da sua palavra e em tudo aquilo que Ele já fez em sua vida no passado. O mesmo Deus que abriu portas ontem continua poderoso para abrir portas hoje. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando nos dias que virão. Por isso, permaneça firme. Continue buscando ao Senhor. Continue entregando seus planos, seus sonhos e suas preocupações nas mãos dele. O tempo da resposta está mais próximo do que você imagina. E Deus está preparando algo maior do que seus olhos conseguem enxergar neste momento. Chegamos ao final desta mensagem e antes de iniciarmos a nossa oração, quero que você guarde uma última verdade em seu coração. Deus nunca perde o controle da vida daqueles que confiam nele. Os dias podem mudar, as circunstâncias podem se transformar e os desafios podem surgir de forma inesperada, mas o Senhor permanece o mesmo. Seu poder não diminui, sua fidelidade não falha e suas promessas continuam de pé. Talvez você tenha começado esta manhã sentindo medo do futuro. Talvez existam situações que parecem maiores do que a sua capacidade de resolver. Mas Deus não espera que você carregue tudo sozinho.
Ele convida você a lançar sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação e todo o peso que tem ocupado seu coração. O Pai Celestial conhece suas lutas, entende suas dores e sabe exatamente do que você precisa. Vamos orar, Pai amado e Deus querido. Nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado pelo dom da vida, por mais um dia que o Senhor nos concede e por cada oportunidade que recebemos de recomeçar. Mesmo sem merecermos, a Tua misericórdia se renova sobre nós a cada amanhecer. Senhor, entregamos em Tuas mãos todas as preocupações que carregamos. Entregamos nossos medos, nossas inseguranças, nossas lutas e todas as situações que fogem do nosso controle. Onde houver tristeza, derrama a Tua alegria. Onde houver desânimo, derrama o Teu fortalecimento. Onde houver dúvida, derrama a Tua paz. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Ensina-nos a esperar com fé, sabendo que o Senhor trabalha em nosso favor. Que nenhuma dificuldade seja capaz de apagar a esperança que colocamos em Ti. Que nenhuma voz contrária seja mais forte do que as promessas que o Senhor já declarou sobre nossas vidas. Abençoa cada pessoa que está fazendo esta oração. Visita os lares, restaura as famílias, abre portas de oportunidade, concede saúde aos enfermos e fortalece aqueles que estão cansados. Que a Tua mão poderosa conduza cada passo durante este dia e que a Tua presença seja constante em todos os momentos. Nós declaramos que confiamos em Ti, porque sabemos que estás preparando algo maior do que podemos imaginar. E entregamos este dia completamente em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino das notificações para receber nossas próximas orações e mensagens de fé. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.